Sabe aquela ideia de que um exemplo vale mais que 1000 palavras? E se for ainda mais do que isso? E se um exemplo não for só para a gente entender algo, mas um convite, um chamado para a gente agir? É sobre isso que a gente vai conversar, mergulhando numa única palavrinha do pensamento rabínico antigo, analisada por Daniel Bayarin, uma palavra que pode de verdade virar a chave de como a gente enxerga o poder dos exemplos. Olha só de onde tudo parte. Os teus olhos são pombas. Parece poético, né? É de um Midraques, que é uma forma super antiga de interpretação de textos. Mas assim, por trás dessa frase aparentemente simples, tem um enigma, um quebra-cabeça bem mais profundo do que parece. Então, a pergunta é: uma pomba? Por que comparar uma nação inteira a uma pomba? O que isso quer dizer, afinal? A chave para desvendar isso tudo está numa palavra só. Uma palavra que, olha, abre uma porta para um universo de significados sobre como as histórias, na verdade, moldam a nossa vida, as nossas ações. Beleza, então vamos fundo nisso. O texto do Midrash começa com Deus dizendo para Israel o seguinte: a sua dúgma é como a de uma pomba. Para a gente entender o que raios isso quer dizer, o texto faz uma coisa genial. Ele nos joga lá para trás, para uma história que todo mundo conhece. E a sacada é brilhante, porque não é uma pomba qualquer, entende? É aquela pomba, a pomba da Arca de Noé, a que voltou com o primeiro sinal de vida, de esperança, a folha de oliva, e essa folha, para os antigos rabinos, era um símbolo direto, de luz. E aí o Midrash vai lá e pá, conecta tudo, sem deixar a ponta solta. A ação da pomba, que trazia a matéria-prima da luz, né, a azeitona que dá o azeite, vira o fundamento para o mandamento que Deus dá a Israel. A lógica super direta. Mas a gente ainda fica com a pulga atrás da orelha. O que exatamente essa palavra dogma está fazendo no meio disso tudo? Para a gente resolver esse mistério, primeiro a gente precisa dar um zoom nessa palavra dogma. E o curioso é que, na sua essência, ela tem um significado bem pé no chão, sabe? Uma coisa do dia a dia. O primeiro sentido dela é basicamente amostra. Pensa assim, é aquele pedacinho de queijo que a gente prova no mercado. Uma porçãozinha que já diz tudo sobre a peça inteira. E o próprio texto antigo dá um exemplo perfeito disso. A pessoa que quer comprar trigo não precisa olhar o silo inteiro. Ela pede para ver a dugma, a amostra. Com um punhado na mão, ela já sabe a qualidade de todo o resto. É um atalho, né? Um jeito rápido de entender o todo. Ok, trazendo isso de volta para o nosso enigma, a pomba, então, funciona como uma digma, uma amostra da categoria seres que trazem luz. Faz sentido. E quando Israel é chamado de digma, é como se fosse colocado dentro dessa mesma categoria. Mas a história não acaba aí. Tem mais coisa. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. Porque essa ideia, que é super antiga, ecoa de um jeito impressionante na filosofia moderna. Especificamente num cara chamado Nelson Goodman. O Goodman faz uma distinção que é crucial aqui. Ele fala de denotação e exemplificação. Denotar é fácil. A palavra pomba aponta para o bicho, para o pássaro real. Mas uma dogma, ela exemplifica. O que isso quer dizer? Que o próprio pássaro aponta a partir de si mesmo para uma qualidade que ele tem. A pomba não só é um ser que traz luz, ela ativamente mostra, ela representa essa qualidade. Olha, se a gente parasse por aqui, já seria uma ideia e tanto, né? Mas o pensamento rabínico raramente fica só na superfície. A palavra dogma tem um outro lado, uma segunda face, que muda o jogo completamente. Então vamos lá, para o segundo significado, que é tão importante quanto o primeiro. Ele mostra que uma dogma não é só algo que a gente observa, algo que é, mas sim algo que nos chama para fazer. Nesse sentido, dogma vira modelo, um exemplo a ser seguido, um padrão de comportamento. Deixa de ser uma amostra passiva e vira um guia ativo, sabe? Um norte para a ação. E para ilustrar isso, tem uma história, nossa, poderosíssima, a de Moisés. Lembra quando, num momento de fúria, ele bate na rocha para tirar água, em vez de falar com ela como tinha sido ordenado? Pois é, a punição que ele recebe por isso, não poder entrar na Terra Prometida, é chamada de dogma. E a lógica aqui é afiada como uma navalha. Pensa bem, se o próprio Moisés, o maior de todos, não foi perdoado por Deus e enfrentou uma consequência tão dura, que juiz em sã consciência vai ter a coragem de distorcer a justiça? O que aconteceu com ele não é só uma historinha, é um modelo, um exemplo inesquecível de justiça divina que serve de padrão para sempre. Então, peraí,
A gente tem dois significados: amostra de um lado, modelo do outro. Como é que uma palavra só consegue carregar essas duas coisas que parecem tão diferentes? É exatamente aí que a genialidade desse conceito se mostra. A resposta é que uma dogma não é uma coisa ou outra. É as duas coisas, ao mesmo tempo, inseparáveis. A pomba, por exemplo, ela é uma amostra de um ser que traz luz. Ao mesmo tempo, a ação dela se torna um modelo para Israel de como trazer luz. Viu a conexão? Esse é o ponto-chave. Os dois significados não são só vizinhos. Eles são fundidos, uma coisa só. Ser uma amostra de uma qualidade já traz junto a responsabilidade de agir como um modelo dessa qualidade. O exemplo, nesse sentido, não está ali só para descrever o mundo. Ele está ali para nos chamar para construir o mundo. Quando a gente para e pensa nisso, percebe que essa palavrinha, dogma, na verdade revela toda uma forma de ver o mundo, uma forma muito profunda e, para ser sincero, bem diferente da nossa. E essa é a grande sacada. Para essa forma de pensar, o significado das coisas não está trancado num dicionário, sabe? Ele está vivo. Ele vive nas histórias, nos exemplos concretos, em figuras como a pomba, como Moisés. E esses exemplos não são só enfeite, não são ilustrações. Eles são, na verdade, as ferramentas que a gente usa para construir uma vida com sentido. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente levar para a vida. E se cada exemplo que a gente encontra por aí, seja numa história antiga, num livro ou na nossa própria vida, não fosse algo para a gente olhar de longe, mas um convite para participar, um modelo ali esperando para ser seguido? Que tipo de ações a gente seria chamado a tomar?